no ano, Ana. Conta pra gente aqui um pouco só sobre como você iniciou nessa filosofia do direito e como pessoas de fora do direito podem se interessar pelo assunto. Por que isso seria relevante assim para as respectivas vidas das pessoas que levam as suas vidas normais? Ninguém aqui é político, ninguém aqui é super estudioso. A gente só está tentando se formar melhor como profissional mesmo, como ser humano. Então, vamos lá. Eu comecei a estudar filosofia do direito. Na verdade, é que assim, a filosofia do direito ela é uma área dentro do estudo do direito que ela fica ali meio nas margens, né? No limiar ali entre a filosofia política, a filosofia moral. Então, o meu interesse pela filosofia do direito, na verdade, veio de um interesse já pela filosofia, não propriamente destinada ao estudo do objeto direito, né? Quando eu estava lá no primeiro período da faculdade de Direito, eu me formei, né? Para quem não sabe, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? E aí eu me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte quando eu estava em Direito, né? E quando eu estava no primeiro período de Direito, eu participei de um grupo de estudos sobre a obra de Hannah Arendt. Era um grupo de estudos sobre o tema da autoridade em Hannah Arendt. E aí só que esse grupo de estudos, ele não era na faculdade de Direito, ele era um grupo de estudos na faculdade de Filosofia. Por acaso eu tinha um professor na faculdade de Direito que indicou meu nome lá para o grupo de Filosofia e participei desse grupo lá sobre que estudava a autoridade em Hannah Arendt. Só que esse tema, que era um tema da filosofia política, é um tema muito relevante para a filosofia do direito, né? Porque a gente entender por que a gente o que é autoridade, né? E assim, e a oportunidade de estudar Hannah Arendt já de cara, né? Porque... Então, você sabe que eu tive sorte, né? Eu estava fazendo assim, foi uma sorte, porque naquela época, aquele período lá, eu não tinha o menor filtro. Então, se me botassem para estudar, sei lá, Foucault, eu iria, entendeu? E ia achar o máximo. Muita sorte, porque me chamaram justamente para estudar Hannah Arendt, que é uma filósofa muito rica, né? Poderia não ser tão bom assim, e eu ia estar, né? Ia topar, porque eu não tinha nenhum filtro na época. Mas aí foi logo a Hannah Arendt. E aí eu me lembro que a gente estudou um texto dela, famoso, um texto dela chamado O que é Autoridade, e eu comecei a refletir a partir desses temas de filosofia política, questões relativas ao direito. Então, eu tomei contato com alguns textos dela relacionados ao direito, como, por exemplo, ela tem um livro chamado Sobre a Revolução, em que ela reflete sobre a Constituição dos Estados Unidos. Então, acabou que meu interesse pela filosofia do direito veio de fora para dentro. Eu era do direito, mas eu comecei a estudar filosofia, né, por fora, e fui tendo esse olhar filosófico sobre o direito com o passar do tempo. Quando estava ali terminando a faculdade de Direito, né, eu sempre soube que eu tinha aí uma vertente meio acadêmica, queria fazer, né, mestrado, queria ensinar e tudo, e sempre já tinha esse interesse por filosofia. Veja, ainda não era propriamente o interesse na filosofia do direito, né? Era o interesse na filosofia política, que era nutrido por esse outro grupo de estudos do qual eu fazia parte fora do direito. E aí eu disse, não, eu acho que então eu vou procurar algo relacionado, né? Eu até pensei em fazer eventualmente, sei lá, um mestrado em filosofia, mas eu digo, não, eu quero dentro da área do direito. E aí fiz aqui, né, o processo seletivo da USP, passei, e foi quando eu entrei de cabeça na filosofia do direito propriamente, foi na minha pós-graduação, no mestrado e agora no doutorado, que no doutorado agora eu já estou saindo de novo, eu já estou no limiar ali, né? As questões que eu trabalho não são questões mais puramente jurídicas, do que a gente poderia chamar de teoria do direito, né? Existe essa nomenclatura, mas são questões que estão ali no limiar do que a gente chama de teorias da justiça, que são aquelas vertentes, né? Aqueles objetos que eles interessam a várias áreas. Então, as teorias da justiça vão interessar ao direito, vão interessar a filosofia moral, a filosofia política.
Então, o meu trabalho de doutorado é sobre um filósofo inglês chamado Bernard Williams, e eu estudo a filosofia política dele, né? E a partir disso faço algumas reflexões sobre o tema dos direitos humanos, sobre o tema da objetividade moral, porque isso interessa também na tomada de decisões jurídicas. Então, é mais ou menos, né, isso que eu estou pesquisando agora, eu estou concluindo o doutorado agora. Então, essa foi assim que eu me aproximei, né, da filosofia do direito. Eu tô vendo até aqui os comentários, né? As pessoas estão assim, nossa, muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo. Não, é porque... calma, gente. Nós vamos explicar. Nós vamos ir aos poucos para as pessoas, para todo mundo entender. Bom, o que a Alana está explicando é basicamente que você pode estudar direito de duas formas, na verdade, de várias formas, né? Mas você pode começar discutindo questões de justiça mesmo, que, como ela explicou, interessam. O que é justiça interessa a qualquer área, assim, independente se você é da área do direito ou não. Que vai refletir na sua vida mesmo, questões morais, aqui, a psicologia estuda principalmente, até a medicina, enfim, várias áreas, sociologia e tudo. Você pode ser uma pessoa mais positivista e estudar o direito na prática, e aí, para quem é advogado, no meu caso, é o que a gente vê no dia a dia, então você pode estudar como que aquele direito que você estuda na faculdade realmente funciona na prática. Então, aí você vai lá mais para as pós-graduações, para os MBAs e etc, e vai se dar melhor nesse aspecto. Ou você pode ficar no meio do caminho, assim, e estudar as teorias da justiça aplicadas ao direito, certo? Só esclarecendo, né? Acabou que eu nem expliquei para o pessoal o que é filosofia do direito, né? Bom, a filosofia, né? Filosofia é o estudo das questões últimas, questões relativas ao que a essência última das coisas, né? Quando a gente se questiona sobre a filosofia do direito, a gente aplica essas questões, que são as questões mais radicais que a gente pode fazer em relação a determinados temas, à reflexão jurídica. Então, o que são perguntas, por exemplo, típicas da filosofia do direito, né? O que é a legitimidade, por exemplo? Quando uma decisão ela é legítima ou ilegítima? Ou a gente poderia perguntar, quando uma decisão judicial é justa ou injusta? O que é uma decisão judicial moralmente aceitável? Qual o papel da autoridade na afirmação, por exemplo, de regras morais? Qual a relação entre direito e moral? Isso é um tema típico na verdade, essa relação entre direito e moral é o grande tema central da filosofia do direito. O direito ele precisa ser moral para ser jurídico, para ser direito, ou não? Ou existe uma cisão aí entre direito e moral? Todos esses são temas da filosofia do direito. Então, são temas que eles têm esse caráter filosófico. Por quê? Porque eles se questionam sobre o fundamento do direito, né? O fundamento último das coisas, mas ele atua sobre o objeto do direito. Então, a gente vai se questionar, por exemplo, quando é que uma lei, né, ela é justa ou injusta. A gente vai se questionar quando um ordenamento jurídico ele deve ser seguido, a questão da obediência, por exemplo. Os direitos humanos, esse é outro tema típico. Direitos humanos, direitos fundamentais, eles são universais? Ou eles são apenas garantidos por cada constituição de cada país, né, de maneira fragmentada e não universal? São todos temas da filosofia do direito, né? São temas filosóficos, mas aplicados ao objeto direito. Então, é isso. Ana, e onde que isso... Porque o que acontece? A gente, né, discute política, e de regra a gente discute a política do dia a dia, que muda de assunto diariamente e tudo, e esses assuntos jurídicos, técnicos, permeiam essa discussão o tempo inteiro. Então, nos últimos dias, nós temos essas discussões aí todas relacionadas às legalidades dos atos judiciais e essa história toda que nós estamos acostumados.
nosso objetivo aqui é fazer uma discussão um pouco afastada disso, certo? Deixar um pouquinho essa discussão na ponta de lado e ir para os fundamentos primeiros, assim, que as origens dessas bagunças mesmo, ao invés de ficar discutindo assuntos técnicos que às vezes não são interessantes para a maior parte das pessoas. Como que a filosofia do direito e as teorias da justiça nos ajudam ou nos atrapalham a discutir esses assuntos do dia a dia? Assim, até que ponto a gente pode atribuir uma discussão sobre ativismo judicial ao tipo de teoria que está fundamentando cada um dos juízes que estão decidindo lá na nossa Suprema Corte. Inclusive, Suprema Corte, a gente te ama, STF, você está aqui dentro do meu coração. Não temos nenhum tipo de problemas com vocês. Estamos discutindo, assim, em teoria, como que isso, né, uma discussão bem, assim, tranquila. Então, a filosofia, qualquer reflexão teórica, né, filosófica, de caráter especulativo, ela vai ter um descolamento necessário das contingências, né, daquelas variações práticas do dia a dia, né? Então, quando a gente estuda esses temas filosoficamente, a gente está buscando aquilo que existe um filósofo do direito que eu gosto muito, que é o John Finnis, né, que é um filósofo do direito natural. Aquilo que calma, segura isso aí, que daqui a pouco eu vou querer tirar tudo que você tem disso aí, mas continua. É especial. E ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que buscar conhecer o direito a partir aquilo que ele vai chamar de caso central do direito, né? O que é o caso central? É aquilo que a gente considera como sendo e essa é a finalidade, no fim das contas, do nosso exercício filosófico teórico. Encontrar o caso central, encontrar aquilo que ele vai... o caso central, que é o quê? É o direito na sua melhor forma, na sua aplicação excelente, voltado ao florescimento humano, aquilo que ele vai chamar de florescimento humano, né, desenvolvimento de bem comum. Então, o direito ele tem esse caso central. Só que acontece que isso não é a realidade, né? Isso é só o patamar moral último que a gente tenta atingir, muito provavelmente quase nunca atingindo, né? Isso. O Finnis, por exemplo, ele vai dizer que o que seria o caso central do direito? O caso central do direito seria quando as regras jurídicas são regras, no fim das contas, que refletem uma obrigação moral. Então, a gente vai ter o quê? A aplicação do direito pela autoridade e a criação legislativa, também a criação do legislador, como manifestações daquilo que a gente considera como moralmente excelente, né? E isso é o caso central do direito. Mas o Finnis vai dizer que a realidade comporta o que ele vai chamar de casos periféricos. Os casos periféricos são as distorções, as perversões do direito na sua aplicação, né? Então, por exemplo, a gente pensa, sei lá, no direito nazista. Existe uma discussão jurídica. Aquilo ali era direito? O Finnis vai dizer, mas é um caso periférico, é uma distorção daquele conceito central, aquele que está o tronco, é como se a gente tivesse um tronco, né? E a gente tem as ramificações. E quanto mais distante desse tronco, a gente tem essas periferias que são as distorções. Então, os galhos vão ficando meio né, tortos, enfim. E, no fim das contas, é isso que por isso que a gente percebe essa discrepância um pouco entre aquilo que é ideal do ponto de vista teórico, que a gente estuda na filosofia, que a gente busca, né, na teoria, e o que se passa na prática. Porque no fim das contas, o direito, né, enquanto objeto e instrumento, ele vai ser manipulado também por interesses variados, diversos. E o fim tem até uma pergunta aqui, na verdade, uma contribuição, dizendo que assim, né, nada adianta teoria nenhuma se a pessoa que está lá está usando isso com má intenção. Se a gente não possui caráter para lidar com essa... Mas assim, a discussão aqui não está nesse ponto prático, até porque não adianta a gente, né? Não adianta a gente discutir o final da linha. A intenção é
tentar entender quais são as origens ali que estão fundamentando esse final da linha, certo? Então, eu estava pensando sobre isso, né? A gente conversou hoje mais cedo sobre né, alguns pontos que a gente ia levantar, e eu estava pensando exatamente sobre isso. Como é que na teoria, né, fazendo uma análise estritamente teórica, sem entrar nessas questões que a gente sabe que existem, mas que a gente não... É que quando a gente vai discutir, por exemplo, o caráter lá do ministro do STF, essa discussão ela é inócua para nós, porque a gente não consegue ter controle sobre aquilo, né? Uhum. Mas a gente consegue ter uma espécie de controle e juízo crítico sobre o desenrolar teórico que pode também ter levado a isso. E aí eu estava pensando, né, sobre isso. Por que a gente está nesse caos jurídico, né? Eu acho que existem dois fatores aqui, né? Em primeiro lugar, nas faculdades de direito, né, e não só no Brasil, no resto do mundo, por muito tempo, e não só nas faculdades de direito, né? Quando eu falo nas faculdades de direito, é que elas formam os profissionais que vão estar ali, serão juízes do STF, serão os advogados. A nossa formação, ela, por muito tempo, foi uma formação positivista. O que é o positivismo jurídico? Só para situar, né, o pessoal. O positivismo jurídico, ele vai entender que direito, né, o positivismo jurídico, eu estou falando na sua forma mais caricata, né, nos seus contornos mais gerais, porque no fim das contas a gente sabe que o positivismo, ele tem alguns autores que vão dar mais sofisticação a ele. O Hart, por exemplo, dá mais uma sofisticação do que o Kelsen, o positivismo jurídico. Mas essa nossa formação positivista, ela vai muito no sentido de que direito é aquilo, o que a autoridade enuncia, o que uma autoridade competente enuncia enquanto direito, né? E que caberia ao jurista simplesmente fazer bom uso, né, aplicar aquelas normas jurídicas que foram emanadas pela autoridade e que são válidas, né, em virtude de terem sido postas por uma autoridade competente, e que não caberia ao jurista, veja, ao jurista, né, aquele que está, existe a expressão que diz, o operador do direito. Não caberia a esse operador do direito, eu acho essa expressão horrível. Todo mundo odeia, mas ninguém conseguiu achar um substituto até hoje. Mas é que ela é perfeita para mostrar esse raciocínio positivista, né? Porque é como se o jurista ele fosse simplesmente um operador de uma máquina, que basta que você tenha um manual de instruções, mas você não faz um juízo crítico de valor sobre o funcionamento dessa máquina. Então, é como se você fosse simplesmente um maquinista, um operador de trem, e você não sabe para onde o trem está indo. Você está assim, você não lhe interessa o caminho, os trilhos, não lhe interessa para onde eles vão, né? E aí o positivismo, ele faz essa análise, ele faz essa sugestão de que não cabe ao jurista, ao cientista do direito, se questionar sobre a moralidade, né, ou a justiça ou injustiça de uma lei, que isso seria trabalho, o próprio Kelsen diz isso, né, em vários livros, isso é trabalho para um filósofo, mas isso não é trabalho para um jurista. Acabou que... E é interessante que o que é que está por trás desse raciocínio, no fim das contas, né, analisando isso de uma maneira ainda mais profunda, o que está por trás do positivismo jurídico? Primeiro, ele nasce naquele contexto de busca pelo cientificismo e pela neutralidade. Então, ele nasce de uma espécie de esperança científica de que nós temos como manusear o direito da mesma forma como um físico lida com as leis da física, né? Sem fazer juízos de valor. Isso aí é algo que também foi incorporado do Kelsen, a partir do Max Weber, por exemplo, né? Ele vai dizer, olha, não cabe ao jurista fazer esse tipo de juízo de valor, ele vai fazer uma análise de meios e fins, enfim, mas não uma análise do próprio fim, né? Não uma análise do próprio fim do direito, é uma análise casuística.
E isso, essa neutralidade, esse método, essa tentativa de neutralidade científica para o direito, no fim das contas, ela também provém de uma postura de relativismo moral, né? Então, a ideia é a seguinte, o próprio Kelsen, que é o grande nome do positivismo jurídico, pelo menos no Brasil, ele vai dizer, nós precisamos ter uma abordagem neutra do fenômeno jurídico, do direito, do ordenamento jurídico, uma análise que não faça um juízo de valor, porque não existe objetividade valorativa. Não existe certo e errado do ponto de vista moral. Diz o Kelsen, ele é um relativista convicto nesse sentido. Ele vai dizer, olha, isso aí é assim, é subjetividade, sei lá, é dor de barriga, entendeu? É fome. Mas essa justiça, não existe objetividade nisso. Então, essa perspectiva relativista, unida a essa perspectiva neutralizante cientificista, dão origem a esse raciocínio positivista que é incorporado à nossa prática jurídica. Mas olha só, e aí a gente começa a ver a coisa vai ficando mais complicada. Por quê? Porque o positivismo, ele tem muitas... E aí, Deb, se você quiser me interromper, pode dizer. Mas eu tô só tentando... Vou chegar lá. Não, eu só tô aqui, ó. Eu só tô vendo o chat aqui da Twitch. Os meninos estão assim, vai devagar, eu tô comendo pasta de dente. Não, mas o pessoal tá exagerando. Porque isso, né, a gente tá discutindo aqui, essa ascensão do positivismo no sentido de a verdade é a verdade científica e eu consigo traduzir os métodos científicos para todas as áreas da vida humana, inclusive as humanidades, que são muito mais complexas, né? O ser humano não é um piano, já dizia Dostoiévski. Então, isso a gente já está discutindo aqui, gente. Então, assim, olha, por favor, não me façam passar vergonha. Já era para estar aqui bem assentado. E esse segundo ponto que você levantou sobre o relativismo moral é exatamente o que é o objeto de estudo desse mês aqui, do livro do Isaiah Berlin, que a gente está estudando as raízes do romantismo. E é o que ele pontua, é exatamente isso. Bom, aconteceu alguma coisa em algum momento da história ocidental, que é essa mudança de substituição de valores morais universais, que vem desde Platão, e influencia todos os seres humanos que já pisaram no que a gente chama de Ocidente desde então, para uma mudança para o relativismo. Não existe padrão, existem várias verdades, cada pessoa desenvolve a sua própria verdade, e ainda que essas verdades sejam conflitantes, elas continuam sendo verdade, assim, uma contradição em si mesma. Então é lógico que isso ia se refletir na primeira área que absorve essas... Eu acho que o direito... de todas as áreas, é que primeiro absorve essas mudanças de padrão da sociedade. Porque como ele é o fim último, assim, na minha opinião, e aí eu não sei a sua opinião, como o fim último é o gerenciamento de conflitos, e o conflito é a primeira coisa que aparece numa sociedade, então antes de conseguir fazer comida, as pessoas estão brigando para saber como que elas vão fazer comida. Então, o conflito é a primeira coisa que aparece. Então, mudando a sociedade, a primeira coisa que acontece é que mudam os conflitos. E mudou a sociedade para esse relativismo, e é lógico que o direito ia absorver isso. E aí, a Ana, com toda paciência, que está explicando para a gente como que isso se reflete ali nos termos mais técnicos. Mas é basicamente o que a gente já está discutindo aqui, tá? Só uns termos mais técnicos, usando alguns filósofos do direito que quem já passou por faculdade de direito já escutou, tanto é influente que vocês com certeza já escutaram quem já passou pelo direito, mas pode continuar. É que, na verdade, eu acho que esse próprio desejo, né, de aplicar nas humanidades, aplicar no estudo da política, no estudo do direito, a metodologia científica, ela decorre, né, disso, usando de novo Max Weber, né, que é um autor que também vocês já devem ter ouvido falar, também famoso. Isso que ele chama, vai chamar de desencantamento do mundo, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, como a gente se desencantou dos valores morais, né? Como a gente se desencantou de uma objetividade moral, de afirmar que existem valores reconhecíveis pelas pessoas e comunicáveis
intersubjetivamente, ou seja, entre os sujeitos, como esses valores eles deixaram de ter esse caráter de transmissibilidade e passaram a ser algo, né, subjetivo, então a única saída, isso Kelsen diz, né, incorporando Max Weber também, a única saída que nós temos vai ser incorporar às ciências humanas o método científico, porque aí a gente cheio de boa intenção, né? Blindar o direito das ideologias, ele vai dizer. Então, ele diz assim, olha, quando a gente aplica a metodologia científica e partindo dessa metodologia científica, a gente retira a possibilidade do jurista impor o seu valor pessoal, porque no fim das contas, se o valor não é objetivo, ele é subjetivo, ele é fruto de uma vontade de poder, do inconsciente. E aí, pode dizer, Debs. Não, porque aí atribua ao fim que você quiser, né? Aí cada filósofo, cada autor vai jogar a culpa em quem ele quiser, né? Só que aí, qual é o problema? Né? O problema é que o positivismo jurídico, ele é claramente, assim, ninguém precisa ser um gênio, né? Ninguém precisa ser super filósofo do direito para perceber que o positivismo jurídico, ele tem muitas limitações na descrição de como o direito é aplicado, certo? Porque, no fim das contas, em primeiro lugar, as normas postas pelas autoridades, né, elas vão ter limitações. Vamos imaginar uma lei, né? Estou falando aqui bem, tentando me fazer compreender. Vamos imaginar uma lei que é pensada abstratamente para ser aplicada no maior número de casos possível para a maior quantidade de pessoas. Acontece que essa lei, né, quando ela vai ser aplicada no caso concreto, ela vai ter que passar por uma adequação ao caso concreto. Por quê? Porque o caso concreto ele não vai se adequar totalmente àquilo que o legislador pensou para as hipóteses gerais. Afinal de contas, né, o legislador ele não é um ser... O legislador não consegue pronunciar palavras básicas. A gente está vendo aqui o vídeo da CPI. Ele não consegue falar réplica. Eu acho que a palavra era réplica. Então, esse que é o legislador médio brasileiro. Exatamente. Só que o que acontece? Quando a gente vai aplicar esse direito no caso concreto, o juiz vai perguntar o quê? Ele vai perguntar se essa lei ela não dá conta. E olha, ainda que o legislador ele fosse o melhor possível do mundo, né? Ele não consegue dar conta de todos os casos concretos. Então, quando a gente vai aplicar aquilo no caso concreto, o juiz ele vai se perguntar qual é a solução justa para o caso. Ele vai inevitavelmente. Inevitavelmente, né? O que é aceitável fazer aqui? E aí, a gente percebe o quê? O positivismo jurídico, ele vai ter problemas de limitações de descrição do fenômeno jurídico. Porque o que é que o Kelsen, por exemplo, e o Hart vão dizer sobre a decisão desse juiz? Olha só, vamos acompanhar o raciocínio, né? A lei ela é geral abstrata. O juiz, no caso concreto, ele encontrou um caso difícil, para usar uma nomenclatura do Working, porque eu vou chegar nele, né? Aí o juiz, no caso concreto, ele encontrou um caso difícil. Um caso em que a lei não traz uma solução muito clara. Ele vai se perguntar, como é que eu chego... A gente está partindo do pressuposto que esse juiz ele é muito bem intencionado, né? Claro. Uhum. Ele vai se perguntar, como é que eu chego a uma decisão justa para esse caso concreto? O Kelsen e o Hart vão dizer que quando o juiz ele aplica uma norma, que norma pode ser essa decisão judicial, não necessariamente posta pelo legislador, né? Mas o Kelsen e o Hart vão dizer que quando o juiz toma essa decisão, a decisão dele é válida juridicamente? Juridicamente é válida por quê? Porque o juiz é a autoridade competente para pronunciar essa decisão, certo? Certo. Só que aquela decisão não é fruto de um exercício, digamos assim, jurídico.
aquela decisão, ela parte, vai dizer o Kelsen, o Hart, de algo que é fora do direito, que é a moral. A moral é fora do direito. É um fenômeno que não é um fenômeno jurídico, né? A moral, ela não interessa ao jurista. Só que, veja só, a gente começa a encontrar um problema, por quê? Porque isso é feito sempre que a gente está diante de um caso difícil. Então, a gente vai dizer que sempre que o juiz decide com base em uma questão moral, o que ele está fazendo não é refletindo sobre o direito, isso não faz o menor sentido, certo? Então, o positivismo jurídico, ele encontrou essa limitação que é, na medida em que ele retira a moral do campo de investigação dos juristas, né? Quando ele diz assim, que a moral não tem lugar na ciência do direito, ele está fechando os olhos para a realidade daquilo que acontece todos os dias na prática jurídica. E aí, a gente tem, então, um problema de descrição do direito por parte do positivismo. Ele descreveu o direito, ele não explica bem o direito. Por quê? Porque ele deixou de lado um elemento necessário do direito, que é o elemento da moral. Por quê? Porque é isso que a gente observa todos os dias, né? Por parte de juízes, por parte dos advogados, por parte das pessoas. As pessoas querem decisões justas, as pessoas buscam direito para encontrar isso que a gente chama de justiça. E como é que o positivismo diz que nós juristas não temos nada a ver com a justiça, né? Eu me lembro que tem é muito comum isso, né? Um aluno meu chegou para mim, professora, a gente tem um grupo de estudos de filosofia do direito, e ele disse que no primeiro dia de aula dele, a professora falou em sala de aula, né, na USP, que a finalidade do direito não era a justiça. Olha que visão mais positivista, né? Olha, a finalidade do direito não é a justiça. Vocês estão aqui, vocês passaram na faculdade, sinto decepcionados, vocês não queiram buscar a justiça, que isso não é nosso trabalho aqui, né? Ou seja, justiça vai naquela acepção clássica, dá a cada um o que é seu, né? Enfim, nem vou entrar no conceito de justiça. Mas aí ele disse, olha, a professora disse que a função do direito nossa função enquanto juiz não é nem procurar a justiça. Só que isso, na verdade, está errado do ponto de vista... Não, mas isso já é um conceito de justiça. Sim. E se não fazer julgamentos morais já é um julgamento moral. Sim. Isso aqui, eu achei esse site no livro do Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra, só para eu dar o exemplo aqui de como que isso conversa com outras áreas, onde ele diz que todas essas pessoas dizendo que não tem preconceitos, tem preconceito contra o preconceito. Claro. Tem preconceito contra aquilo que eles acham que é antigo, ultrapassado. Então, assim, a função não é fazer justiça, já é um conceito de justiça. E tanto é, né, que o fundamento, o Kelsen fala, o fundamento do positivismo jurídico é o relativismo moral, que em si, o relativismo moral em si é um posicionamento sobre a justiça, né? Sim, claro. Um posicionamento, um posicionamento moral, né? Vou usar aqui o nome, ele é um pressuposto metaético, porque metaética está acima da ética, ele é um pressuposto da própria ética para o Kelsen. Então, ele disse, o positivismo jurídico, ele está fundado no relativismo moral, então é claro que quando a pessoa diz que a função do direito não é fazer justiça, ela está partindo já de uma dada visão do que é a justiça, ou da inexistência da possibilidade de afirmar a própria justiça, né? Que em si é um posicionamento teórico sobre a justiça. Mas então, vamos lá. É só porque isso... Vamos lá, vamos por partes. Toda essa discussão aqui, que a gente vai se aprofundar aqui ao longo dos próximos anos e tudo, isso tem um reflexo direto no que você assiste no noticiário. Sim. Então, assim, toda essa bagunça que a gente vê, assim, no judiciário e tudo, tá aqui, a origem tá aqui. Então, a gente já identificou, tipo, uma das raízes, certo? E vamos destrinchá-la aqui ao longo de anos aqui nas nossas discussões. Mas, o que eu percebo, Ana, é que não ficou só aí, né? Tipo, nos últimos, sei lá se eu posso falar assim, mas
É porque sempre teve aquela divisão meio na faculdade de Direito entre os positivistas e os marxistas, né? Então, sempre tem lá os positivistas e os marxistas brigando. Então, tem os departamentos dentro das universidades, aí tem, tipo, os professores de filosofia positivistas e os marxistas que se odeiam e tudo, e cada um segue uma linha de filosofia diferente e tudo. Mas, nos últimos anos, apareceu um meio termo, certo? Que é o meio termo que nós importamos dos Estados Unidos, que é o meio termo abraçado pelos liberals americanos. Então, a esquerda americana, uma parte dela já superou as discussões da década de 60 relativas ao marxismo e o materialismo e essas coisas, e eles já adotaram ali esse meio termo, que é mais ou menos uma continuação, uma tentativa de resolver o problema causado pelo positivismo. Sim. Explica pra gente como se nós tivéssemos 5 anos. Vamos lá. Então, a gente percebe... de onde é que eu parei, né? Eu vou chegar lá. Eu parei que o positivismo, ele apresenta uma descrição errada do direito. Porque, no fim das contas, ele não dá conta de nos explicar por que mesmo quando ele insiste em afirmar que o papel do jurista não é buscar a justiça, está todo mundo buscando a justiça. Então, ele tem um problema de compreensão do direito, né? É evidente. Só que, eu me lembro que eu conversava nesses dias com um amigo, com um colega que também era filosofia do direito, ele dizia assim, isso é um comentário recorrente, o menor dos nossos problemas hoje é o positivismo, né? Porque, olha só, se a gente tivesse lá o STF, vamos lá, STF, né? STF, se a gente tivesse o STF lá, simplesmente... Um beijo, Alexandre, que deve estar assistindo isso aqui. Observando a Constituição, que é o quê? É uma norma posta, né, pela Assembleia Constituinte, por uma autoridade. Se o STF observasse a Constituição friamente, sem fazer juízo de valor sobre a Constituição, certo? A gente não estaria vivendo o caos jurídico que a gente vive hoje, né? Já estaria ruim, mas não tava... Os porcos não tinham ido com tudo para dentro da lama ainda, como a gente fala aqui em Minas. A nossa Constituição tem problemas? Tem, claro que ela tem problemas, mas, por exemplo, ela garante a imunidade parlamentar, né? Coisa que o STF passa por cima, ela garante a liberdade de expressão, que o STF ignora. Ana, a gente tem filhos assim para criar, então vamos assim, não que eles ignorem, entendeu? É assim, eles têm uma interpretação peculiar, certo? Da liberdade de expressão. Assim, discutindo em abstrato. Vamos lá. Então, assim, o que é que acontece, né? Então, eu vou chegar nessa questão da interpretação. Foi bom você ter falado da interpretação, né? Então, se o STF simplesmente observasse a Constituição, sem fazer um juízo moral sobre a Constituição, aplicando-a, não sei, friamente, né? As coisas estariam em melhor estado. Mas qual é o problema? O que aconteceu nesse meio do caminho que o negócio desandou de vez, certo? Aconteceu e aí o desenvolvimento teórico mesmo dessa questão, dessa discussão. E veja, o problema não está só no STF, né? Só para passar o pano aqui. O problema, a gente percebe que é um problema que é vivido no cenário jurídico mundial, né? Por outras cortes constitucionais. Então, a gente percebe que, na medida em que a gente teve uma crise do positivismo jurídico, quando é que foi o auge dessa crise? O auge dessa crise do positivismo foi ali pós-Segunda Guerra Mundial, quando se começou a descobrir, a se desvelar o que o nazismo fez, né? O que foi feito pelo nazismo, o que foi feito pelo comunismo. Então, se começou a ver que afirmar simplesmente que o direito é aquilo que a autoridade enuncia e que ao jurista não cabe fazer juízo de valor, era muito pouco, isso não protegia as pessoas do totalitarismo. Então, a gente precisava voltar a fazer
juízos de valor e incorporar valores morais à nossa descrição do direito, certo? A gente precisava incorporar valores morais para a gente dizer o que é o direito também. Não bastava eu afirmar que o direito ele é algo formal. Eu precisava fazer um juízo da própria substância, da matéria do direito, do seu conteúdo. Por quê? Porque não ter feito isso nos custou muito caro, né? Quando a gente observou os regimes totalitários. Então, a gente está diante de um cenário, olha só, de reaproximação entre moral e direito. Pós Segunda Guerra Mundial, lá pós regimes totalitários do século XX, né? Assim, a gente está nesse cenário de que se começa, teoricamente, um processo de reaproximação entre moral e direito, certo? Então, a gente tem aqui dois caminhos a seguir, dois caminhos teóricos que surgiram com essa reaproximação. A gente teve um retorno das teorias do direito natural. Então, a gente tem aqui um retorno do discurso do direito natural na tradição anglo-saxã, né? Esse retorno ele se dá muito pelo John Finnis, tem um outro filósofo chamado Germain Griset, que são o quê? Eles trazem aqui um resgate do direito natural, porque houve necessariamente uma reaproximação entre direito e moral, então a gente tinha essa vertente teórica, mas a gente tem uma outra vertente teórica, que é essa a que a Deb está se referindo, né? Que é uma vertente teórica que vai reaproximar direito e moral, mas, veja só, ele vai reaproximar direito e moral sem partir do pressuposto de que existe objetividade moral, ou seja, de que existe, eu tenho como afirmar que existe um certo e um errado que decorre da realidade, da natureza das coisas. Porque isso é algo que é afirmado pelas teorias do direito natural. Mas essa teoria a qual eu me refiro, ela vai aproximar direito e moral, mas ela vai se aproximar daquilo que a gente chama de interpretativismo. Ou seja, eu quero reaproximar direito e moral. Mas essa reaproximação, ela se dá a partir simplesmente da minha prática discursiva, entende? Ela vai se dar agora a partir de uma reconstrução por parte do juiz dos valores compartilhados socialmente, e que cabe a esse juiz, o Dworkin vai dizer, inclusive, que esse juiz é o juiz Hércules. O que é o juiz Hércules? É um juiz dotado, né? É uma alegoria, né? Uma metáfora. O Dworkin vai utilizar isso até como uma ironia mesmo, né? Mas o negócio pegou, né? O que é o juiz Hércules? É o juiz dotado de grande capacidade interpretativa da realidade social e capaz de discursivamente, né, interpretativamente, revelar os valores morais, por exemplo, nas suas decisões judiciais. Então, o que a gente tem? A gente tem, de um lado, um resgate das teorias do direito natural, que não é nosso assunto agora, propriamente, porque a gente está falando da parte mais problemática. Me parece que a nossa escapatória seria um resgate do direito natural, porque o direito natural, ele olha para, de fato, a natureza humana, a realidade, para extrair daí valores morais. Mas, do outro, a gente tem uma tentativa de aproximar direito e moral a partir disso que a gente chama de interpretativismo, que é uma tentativa de fazer com que isso, né, essa reaproximação, ela se dê em termos discursivos e seja feita por parte de um juiz dotado de grande capacidade interpretativa da realidade social e que, na sua argumentação jurídica, vai ser capaz de trazer a melhor solução moral, a resposta certa para aquela decisão. Mas veja, não é uma resposta certa que decorre da natureza das coisas. É uma resposta certa que decorre de uma prática argumentativa.
interpretativa. Essa corrente interpretativista do direito, ela recebe muita influência da filosofia da linguagem, do Wittgenstein. Então, a ideia de que a gente vai, através do uso da linguagem, encontrar respostas. Mas essas respostas, veja, elas não estão sujeitas a uma objetividade moral forte, como a lá da teoria do direito natural. É uma objetividade moral fraca. Por quê? Porque ela é discursiva. Ela é simplesmente argumentativa. Então, é como se a gente estivesse aproximando a verdade moral de um simples discurso de coerência, né? E isso vai ser feito por parte do juiz. O juiz o Dworkin vai ser o responsável por isso, por esse costurar, né, interpretar a realidade e argumentativamente chegar a uma resposta correta. Tanto só uma observação aqui que é interessante. O Dworkin vai dizer que existem teorias semânticas do direito, existem teorias interpretativas do direito. Ele disse que o problema das teorias semânticas é porque elas partem de um conceito muito fechado do que é o direito. Ao passo que as teorias interpretativas, elas vão construir aquilo que é o direito, sempre argumentativamente, interpretativamente. Então, o Dworkin ele vai ter vários livros, por exemplo, em que ele vai dizer, vamos pensar, por exemplo, no próprio conceito de vida, certo? Dworkin, ele tem um livro chamado Domínio da Vida, em que praticamente ele vai dizer que a vida é um conceito interpretativo. E aí, a partir disso, ele é capaz de defender argumentativamente, por exemplo, práticas como o aborto, né? Por quê? Porque a vida é um conceito interpretativo, tá? É interessante, Ana, que o último livro que ele publica, que é o Religião Sem Deus, ele publica um pouco antes de morrer. É uma tentativa meio desesperada de encontrar significado além do material, né? Sempre, eles terminam sempre assim, impressionante. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, Ana. Tem duas perguntas aqui, eu vou começar com a mais fácil, que perguntaram falando que ficou um pouco confuso esse lance do juiz Hércules. Gente, é lógico que ficou confuso. A Ana, ela só deu assim uma pincelada aqui pra gente do que a gente está só tentando identificar o problema para aí começar a investigar profundamente essa discussão. Mas, tentando traduzir aqui de uma forma mais simples, o juiz Hércules é uma utopia, assim, é um padrão superior que condensaria a capacidade de um juiz. Ana, isso é muito interessante, porque parece que o filósofo ele vê o Dworkin, ele bate na beirada, mas ele não pode ir, entendeu? Tipo, ele fica no meio, assim, olhando pro abismo, mas ele esquece de pular. Então, assim, tem um juiz que é uma pessoa, um ideal que não existe, e que ele seria capaz de olhar para a sociedade e extrair dessa sociedade a solução para o conflito da forma mais justa possível, a partir do que essa sociedade acredita ser o correto ou moralmente correto. Em síntese, o que o Dworkin quer dizer é o seguinte: uma pessoa só deveria ser capaz de coletar toda essa informação que existe na sociedade, que é uma informação que está pulverizada, relativa ao que essa sociedade acredita ser certo ou errado. Mas não é só de um nível de maioria. Ele não está falando assim, o juiz vai lá e ele vai descobrir o que a maioria pensa. Não, ele vai ser capaz de ponderar se o que a maioria pensa é o melhor para a maioria e tal. Então, esse juiz Hércules que não existe é só algo a ser atingido. Todo juiz, na sua tentativa diária, deveria olhar para o juiz Hércules e pensar, bom, o que eu posso fazer para me aproximar mais desse ideal no dia de hoje, assim, de uma forma mais... Mas percebam aqui como que a bagunça começa aqui, certo? É lógico que essas informações pulverizadas nessas instituições que existem na sociedade, esse tipo de informação é tão complexa que às vezes a gente não consegue nem entender como ela nasce. Então, tipo assim, o conceito de justiça, o conceito de moral,
o que uma sociedade julga ser certo ou errado, tá tão distribuído assim em uma sociedade como um todo que nem essa sociedade mesmo consegue olhar para ela mesma e dizer, olha, veio daqui e tal. Como que uma pessoa, como que um juiz, como que o judiciário seria capaz de fazer esse tipo de análise, certo? Um conhecimento construído conjuntamente, enfim. Essa é a nossa origem do nosso problema aqui investigativo principal. E a segunda pergunta, Ana, que é aí para você, é lógico, porque eu não sou nunca capaz de responder isso aqui. O decisionismo, via teoria de Carl Smith, propôs uma alternativa menos reducionista que o positivismo apresenta? Eu acho o decisionismo de Carl Schmitt, né? Porque ela não é. Eu acho ela eu acho ela perigosa também, né? Porque como é que o Carl Schmitt desemboca nesse decisionismo? O que é que no fim das contas acontece? Ele vai dizer que no fim das contas ele vai dizer que existe também um indivíduo, né? Capaz de, tomando uma decisão política fundamental, falar em nome de uma sociedade homogênea, né? É mais ou menos e aí o Carl Schmitt, no fim das contas, vai dizer que essa decisão política fundamental, ela vai caber ao Führer, né? Lá o Carl Schmitt ele vai chegar a essa conclusão de que o Führer protege o direito. Então, eu não diria que ela é menos reducionista, mas o Carl Schmitt ele faz reflexões importantes também, interessante, ele tem voltado a ser estudado, porque o Carl Schmitt vai trazer à tona a ideia de que o direito ele também é uma decisão política, ele não é simplesmente algo que é uma técnica dominada por burocratas, né? E que o problema de nós entregarmos a nossa decisão, nossas decisões políticas fundamentais a uma corte constitucional está no fato de que a gente está extraindo da esfera propriamente política uma discussão que seria dessa esfera e transferindo ela para o âmbito do Poder Judiciário. Então, essa é a crítica que o Carl Schmitt faz ao Kelsen, né? Aí sim, ele é muito feliz nessa crítica, mas tem uma série de problemas, né? A própria teoria do Carl Schmitt, eu diria que ele é muito feliz na crítica que ele faz ao Kelsen, mas o Carl Schmitt, a solução que ele traz é muito ruim, né? Assim. E só para finalizar, Ana, gente, é o seguinte, deixa eu só explicar. Eu não vou ler as perguntas da Twitch, porque vocês não sabem se comportar. Então depois eu volto, seleciono as perguntas sérias, passo para Ana e qualquer coisa a gente abre uma nova live respondendo daqui um tempo, assim, quando a gente conseguir reorganizar nossos horários com os bebês, a gente consegue responder, tá? Vocês não sabem se comportar. Só para finalizar, Ana, só fala pra gente assim, bem rapidinho mesmo, qual que é a proposta do direito natural e onde que a gente pode começar a pesquisar sobre. Você já falou do John Finnis e tudo. Eu acho que seria o caminho mais assim, fácil, né? Mas, assim, qual que é a proposta, bem resumidamente, por onde que a gente pode caminhar para conseguir resgatar essa ideia do direito natural, que, na minha opinião, precisamos conquistar as faculdades novamente com o estudo do direito natural para a gente conseguir começar a mudar a base, né? Então, é que o direito natural, né? Na verdade, essa nomenclatura direito natural, ela abarca... Eu esqueci que só dura uma hora. Mas o direito natural, ele é essa expressão, ela é muito complicada, porque ela vai abarcar também várias correntes. Inclusive correntes, por exemplo, se a gente pensa no Rousseau, no Locke, no Hobbes, são autores que estão dentro do que a gente poderia chamar de direito natural, mas é um direito natural que ele decorre de uma especulação sobre a natureza humana. Cada um deles está especulando
sobre a natureza humana a partir de uma perspectiva puramente idealista, teórica, né? Que decorre de um exercício, por exemplo, se a gente pensa lá no contrato social do Rousseau, no contrato social do Locke, por exemplo, isso aí é um exercício ficcional sobre a realidade da sociedade humana. É considerado direito natural isso dentro, né, da nomenclatura? É, mas não é esse direito natural que eu estou me referindo. Estou me referindo aqui a um direito natural que não tem essa perspectiva idealista, nem essa perspectiva abstrata, teórica, né? Mas ele parte de uma observação de valores que, no fim das contas, eles são autoevidentes, em virtude de como nós nos comportamos como seres humanos. Então, o Finis, por exemplo, que é esse juiz naturalista mais recente, né, vivo ainda, contemporâneo, ele vai dizer que existem determinados bens humanos básicos, que é racional para nós perseguirmos esses bens humanos básicos. Né? Por exemplo, a amizade, né? As pessoas querem uma convivência com as outras pessoas, né? Conhecimento. E aí, qual é o papel do direito nesse cenário? Para um juiz naturalista, o papel do direito é viabilizar, né, que essa natureza humana ela se desenvolva da melhor forma possível, na sua máxima potencialidade. Então, o direito, ele vai tentar assegurar esse desenvolvimento humano, mas a partir de uma perspectiva comunitária, que é aquilo que a gente chama de bem comum. Né? O bem comum para o naturalismo é essa afirmação do florescimento humano. E aí, por onde começar a estudar, né, direito natural? O Finis seria um meio, né, um primeiro... Só que o Finis ele tem alguns problemas. Ele é um autor bem, bem difícil, né, de ser lido. Os livros dele não estão traduzidos para o português. Então, eu acho que a gente tem um livrinho que é o Direito Natural em Tomás de Aquino. Eu acho que não tá, é lógico que não tem edição disponível, mas tem o livro principal dele, assim, que a gente encontra no Submundo. Mas vamos pressionar as editoras a fazerem uma nova edição, assim. Até porque, né, quem entende mesmo do Finis fala que a tradução lá não tá muito legal, não sei o quê, dessa edição, né? Que esse é o principal livro do Finis, que se chama Lei Natural e Direitos Naturais. Então, esse é o caminho, mas esse é o caminho. É o caminho mais fácil, assim. Você sabe, mas deixa eu dizer, eu acho que tem um texto do Finis disponível na internet, em inglês, né? Não sei se... Que é fácil de ser encontrado, é um texto muito bom de introdução. Se chama Natural Law Theories, né? Teorias de Direito Natural. Se digitar no Google, aparece. E é um texto ótimo para começar, porque ele vai explicar o que é o direito natural. É o Finis fazendo um verbete daquele Stanford Encyclopedia of Philosophy. Então, imagine, é um verbete do Finis. Então, ele é super explicado, mas é o Finis falando com aquela profundidade. Então, é muito bom esse texto. Mas a gente tem outros autores que trabalham em direito natural. O próprio Javier Vada, por exemplo, ele tem um livro Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, é um livro ótimo que ele explica o direito natural nesse livro. A gente tem também os livros do Luiz Fernando Bazotto e os artigos do Luiz Fernando Bazotto. O Luiz Fernando Bazotto tem um livro chamado Filosofia do Direito, a tradução dos naturalistas, conceitos fundamentais, algo assim que é muito legal também para começar a estudar direito natural. Então é isso, acho que tem muita... Eu posso depois passar para você, Debs, por escrito, você passa para o pessoal também as outras recomendações. Quero, porque a gente vai começar aos poucos, bem aos poucos mesmo, assim, porque o nosso objeto de investigação está muito mais amplo, né? E eu acho que é bom assim mesmo, porque se ficasse só em uma coisa, invariavelmente a gente ia cansar. Mas vamos aos poucos, vamos tentar entender qual que é a problemática da justiça usando o livro horrível do Sandel primeiro, que é o Justiça Como é Fazer a Coisa Certa. A gente usa Então, por que você acha, eu estava curiosa, por que você não gosta do livro do Justiça? Eu não gosto de livros onde o autor não deixa claro qual base que ele parte, qual que é a sua própria filosofia
E aí ele tenta parecer neutro, ao mesmo tempo que descreve as teorias da justiça de forma não neutra. Então, a hora que ele vai descrever, por exemplo, a teoria da justiça do Milton Friedman, é ridículo, é simplesmente ridículo. Ele leu só um verbete, assim, do Milton Friedman, do Free to Choose, e nada mais, sabe? E nada mais. E ele joga como se isso fosse uma posição imparcial, sendo que ele parte de uma perspectiva claramente... eles chamam o sendo de comunitarista, né? Mas, assim, para mim aquilo ali é um socialismo recalchutado. É um socialismo mal fundamentado. Então, é perigoso esse tipo de literatura. Eu sempre alerto a galera que me segue que literatura de aeroporto é bom, desde que você saiba quais são as bases daquela literatura. Porque se você pega de forma despreparada, é muito provável que você seja manipulado por algum tipo de filosofia que você talvez não concorde com ela em suas bases. Então, sabendo de onde que ele tira as coisas, ok. Agora, como se fosse um manual de justiça imparcial, que é o que é vendido, não. Né? Ele mistura conceitos de justiça e moral, de psicologia, enfim. Vamos fazer uma resenha só sobre o Justiça do Sender, porque é um livro que eu odeio com todas as minhas forças. Eu acho, mas... só que eu acho um livro assim, para mim, não foi um livro marcante, mas assim, sabe? Eu acho que mas é porque, Ana, você já sabia. Provavelmente, quando você leu Justiça, você já sabia as filosofias que estavam por trás do Justiça. Então, tudo bem, sabe? Aí, quando você já sabe as filosofias que estão por trás, tudo bem. Agora, a maior parte das pessoas que lê de uma forma despreocupada. Então, e despreparada. Aí absorve aquele tipo de interpretação como sendo a interpretação e já era, entendeu? Depois, para você conseguir convencer a pessoa de que tem alguma coisa por trás, aí ela leu Justiça, depois ela pega o Tirania do Mérito, que já é outra proposta, que ele já conta mesmo qual que é a filosofia dele, ele já parte de determinados pressupostos. Ela já junta aquilo tudo na cabeça dela como se fosse a verdade. E aí eu vou ter que ler de novo, depois você fizer a resenha pra... muita gente tá mandando assim, nossa, eu não vi nada demais esse livro, então calma, veremos ainda qual que é o problema do Stendhal. Gente, muito obrigada pela audiência, sim, e eu vou filtrar aqui, Ana, as perguntas que realmente foram sérias aqui e te passo, e depois a gente volta. E qualquer coisa a gente aproveita um pouco mais a disponibilidade de uma professora desse nível, né? Que está compartilhando com a gente aqui os conhecimentos dela de uma forma tão legal. E qualquer coisa a gente volta. Mas, obrigada, gente. Ficado claro, né? É que às vezes a gente fala assim, a dificuldade do professor é que a gente fala, às vezes, né? Pressupondo que as pessoas já conhecem os conceitos. Mas é que eu falo, gente, se não souber os conceitos também, o problema é de vocês. Vocês que corram atrás aí para ir atrás dos conceitos. Não entendi isso, então anota e vai atrás, meu amigo. O negócio aqui não pode ser fácil assim também, não. Mas acho que ficou bem claro. Acho que ficou bem o nível aqui de todo mundo que acompanha. A gente já está mais